Bom dia, meus amores! Vamos estudar pela telinha? A nossa videoaula já vai começar. E a nossa aulinha de hoje é língua portuguesa. Meus amores, que bom estarmos juntinhos, mesmo que seja aqui, através da telinha. E hoje nós iremos estudar tonicidade das palavras, lá na página 85 do nosso livro didático. Mas para que nós possamos estudar tonicidade das palavras, nós precisamos antes revisar de forma bem rápida o que são sílabas. Você pode estar se perguntando: tia, e o que são sílabas? Sílabas são conjunto de ou mais fonemas pronunciado numa única emissão de voz. Mas atenção, não existe sílaba sem vogal. Não há mais do que uma única vogal em cada sílaba. Exemplo: áureo, ceia. Quando falamos em sílaba, nós acabamos falando também em tonicidade. Mas o que é tonicidade? Quando falamos em tonicidade, nós estamos falando em sílaba tônica da palavra. Nas palavras existe uma sílaba que é pronunciada com mais força, ou seja, com maior intensidade. Exemplo: legal, marido, máquina. Você pode perceber que ao pronunciarmos essas palavras, tem uma sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Legal, marido, máquina. Então, aí podemos observar a tonicidade das palavras aí através da sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aqui nós temos posição da sílaba tônica. As palavras classificam-se em oxítonas, quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, ou seja, se a última sílaba da palavra for a mais forte, ela será uma oxítona. Exemplo: maracujá, café. Paroxítona, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba da palavra. Exemplo: caráter, hidratante. E por fim nós temos as proparoxítonas, aonde a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Exemplo: sílaba, metafísica. Agora nós iremos estudar a acentuação gráfica das palavras oxítonas, quando nós devemos acentuar as palavras que são oxítonas. Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, exemplo: vatapá, guaraná, só faz. É, exemplo: pajé, vocês, café. Ó, exemplo: giló, vovô, vovó, paletó. Em, exemplo: também, vintém, contém,
e palavras terminadas em ens. Exemplo: parabéns, vintens, contens. Lembrando que essa acentuação para essas terminações podem ser ou no singular ou no plural. Pode ter ou não a terminação S. Se as palavras oxítonas, ou seja, que a sílaba mais forte é a última, terminar em uma dessas terminações, elas serão acentuadas. Meus amores, vale lembrar que as palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última e você conta sempre da direita para a esquerda. Exemplo: vatapá, café, bebê, bariri, robô, cocoricó, bauru. E aqui nós temos mais exemplos de palavras oxítonas acentuadas: sofá, português, mocotó, armazém, parabéns, café, Paraná. Meus amores, agora vejamos estas palavras que estão aí representadas também através da imagem: pé, nós, céu, mês. Podemos observar através das palavras lidas que elas são pronunciadas de uma única vez, ou seja, são palavras de uma única sílaba. Mas também podemos observar um detalhe: todas elas são acentuadas. Portanto, meus amores, essas palavras, elas são classificadas como monossílabos tônicos e acentuam os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, podendo ser no singular ou no plural, ou seja, acompanhada ou não de S. E fique esperto, meus queridos, pois existe uma regrinha que não pode ser jamais esquecida. Só recebem acento tônico os monossílabos que terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S. Entenderam? Só se acentua os monossílabos tônicos quando eles terminarem nessas seguintes vogais: A, E, O, acrescidos ou não de S. Revendo o que já foi estudado. Então, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força ou intensidade. E de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando que as oxítonas, a sílaba tônica é a última, paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima e proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Continuando os nossos estudos, agora nós vamos para a ortografia da página 89 do nosso livro didático, que trata de ser sem cedilha ou ser com cedilha. Para isso, iremos aqui definir o que é cedilha. Cedilha nada mais é do que a letra C com um rabinho. E a regra é bem simples. Só devemos usar o C cedilha quando depois dele aparecer as letras A, O, U. E jamais podemos usar C cedilha antes das letras E ou I, meus amores. Regrinha simples, só usa C cedilha quando aparecer as letras A, O, U e nunca diante das letras E, I.
E para fixar melhor o nosso entendimento sobre quando usar ser sem cedilha e ser com cedilha, nós vamos cantar o rap a seguir. O meu nome é cedilha, preste muita atenção. No início da palavra, nunca me escreva não. Gosto muito de brincar com as letras A, O, U. Venho antes dela, louça, laço, iguaçu. Segue mais uma regrinha para você não esquecer sobre o uso do ser cedilha. Então, antes das letras A, O, U, você usa o ser cedilha. Exemplo, açaí, aço e açude. Não se usa ser cedilha nem antes do E e do I e nem no início das palavras. Para terminar, só reforçando, meus amores, quando nós devemos fazer o uso da cedilha. Só podemos usar o ser cedilha, prestem bem atenção, quando depois dele vierem as letras A, O, U. E nunca, jamais, não use antes de E ou I ou no começo de uma palavra.